Qual é? Cada um de vocês, qual é? O que vocês pensam para 2021? Nessas lives dessa semana, eu cheguei a comentar que a maioria das pessoas, quando termina um ano e vai se iniciar o outro, elas fazem vários projetos. A maioria das pessoas não, mas muitas pessoas pensam, a partir de janeiro entro na academia, a partir de janeiro começo a fazer dieta. São bons planos, sem dúvida. A partir de janeiro vou começar a estudar com mais afinco para aquele concurso que eu quero passar. A partir de janeiro, pretendo, quem sabe, no ano de 2021, me planejar para engravidar. Planejo em 2021 me casar. Ou planejo em 2021 conseguir sair desse relacionamento que eu estou tão preso, tão presa, e nem eu sei por que eu estou mais nele. Pensamos em vários projetos. No ano de 2020 eu pretendo trocar de carro, pretendo fazer aquela viagem, pretendo comprar... Nossa, tem um bichinho tão interessante aqui, tem um bichinho transparente ali. No ano de 2021 eu pretendo fazer aquela viagem que eu tanto quero. Tantas propostas que todos nós vamos fazendo a cada virada de ano. E talvez nós devêssemos fazer o nosso planejamento estratégico espiritual. Toda empresa, quando vai se findando o ano, ela faz um balanço do ano que se finda para verificar se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, e ela faz um planejamento estratégico para o ano que se inicia. Se hoje você pudesse fazer você pudesse fazer um balanço do seu ano, espiritualmente falando, cachorros latindo, qual seria o balanço do seu ano? Como você veria que foi esse ano? Se você fosse uma empresa, hoje, você fazendo um balanço, você diria que você foi uma empresa que deu lucro, deu prejuízo, ficou no 0 a 0? Como foi o seu ano? O que você pode dizer de si mesmo, de si mesmo? Esse ano que se finda, estamos 31 de dezembro de 2020. Um ano significa o período que o Sol demora para fazer a sua volta ao redor do Sol. Não é exatamente 365 dias. É 365 dias e aproximadamente mais 6 horas. Por isso que a cada 4 anos temos um ano bissexto. Mas, basicamente, hoje estamos fechando, sim, a despeito dessas 6 horas a mais, não importa. Hoje nós estamos encerrando um ciclo planetário. E sim, por mais incrível que possa parecer, isso é bastante importante em vários sentidos. Quem era você no ano de dezembro de 2019? Como você pensava que seria o seu ano de 2020? Os seus planejamentos, os seus projetos, os seus objetivos para 2020, você conseguiu realizar? Conseguiu alcançar? Será que em dezembro de 2019 você fez um planejamento estratégico espiritual para o ano que nós estamos findando hoje? Bem, lá vai o Jack se expor, não é? Eu posso dizer que este ano, a despeito da pandemia, espiritualmente falando, eu falei isso numa live, eu acho que outro dia, eu não sei quando, espiritualmente falando, acho que foi na live de segunda-feira, foi o melhor ano da minha vida, espiritualmente falando.
E eu trabalhava no movimento espírita 7 dias por semana. Hoje eu trabalho quase 7 dias também, mas curiosamente, esse ano, espiritualmente falando, eu me senti muito mais próximo do Cristo e a espiritualidade maior se fez muito mais presente na minha vida. Provavelmente porque a cada dia, indo realizar palestra em um centro diferente, ou ao contato de muitas pessoas em várias situações diferentes, talvez houvesse uma troca energética que nem sempre fosse favorável para exatamente falar do Cristo. E hoje, eu aqui, no mundo virtual, sem ter que pegar carro, ir para nenhum lugar, simplesmente estando eu comigo mesmo, me preparando para estar aqui com vocês, sem dúvida que a influência da espiritualidade maior, ela se faz mais presente. Não existem tantas trocas espiritualmente. Esse ano foi, sem dúvida alguma, o melhor ano da minha vida. Claro, normal, tive vários desafios, como todos nós temos. Comecei o ano de uma forma um pouco mais complexa, diversas questões que ocorreram no ano passado. Quem me acompanha desde o início sabe disso. Mas conforme o tempo foi passando, os desafios novos surgindo, sendo vencidos, e a cada dia estando com Cristo, mais me aproximando dele, mais sentindo a espiritualidade comigo. O meu planejamento estratégico para o ano de 2021, meu planejamento estratégico espiritual para o ano de 2021 a partir do dia 10 de janeiro teremos mais uma live semanal, será todo domingo às 19 horas, será um curso, será um estudo online pelo Facebook de um centro de amigos nossos do interior de São Paulo ou de Minas, nem me recordo agora, mas vocês, do livro Boa Nova. E eu já tenho mais um outro projeto, planejamento estratégico espiritual, porque se for da vontade do Cristo e eu tiver as condições necessárias, pretendo abrir ainda mais um novo curso. Então serão 8 lives semanais. Hoje em dia eu já tenho 6, com a de domingo será 7, serão 8. Mas somente isso não é o bastante. Eu estou falando de trabalho com Cristo. Mas e eu, o Jack? Bem, eu espero que no ano de 2021 eu seja mais brando, mais manso, mais pacífico e mais pacificador, mais humilde, mais resignado. É isso que eu pretendo para mim. Cada um de vocês precisa estabelecer um planejamento estratégico espiritual. E aí uma dica, peguem aquela questão que vocês acham que é mais complexa da sua vida em relação consigo mesmo e com o próximo e tente trabalhar. Talvez seja o orgulho, talvez seja o egoísmo, talvez seja um processo egocêntrico, talvez seja a arrogância. Busque entender o que existe dentro de você que precisa ser melhorado para que você conviva melhor consigo e com o outro e trabalhe nesta questão. No Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 33, é o penúltimo versículo. O Sermão do Monte são 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e o capítulo 6 termina no versículo 34. O versículo 33, Jesus fala sobre 4 itens. Ele vai falar sobre a prece, sobre a caridade, sobre o jejum e sobre a riqueza. Não, em ordem. Caridade, prece, jejum e riqueza. E curiosamente no Sermão do Monte, o tópico riqueza é o tópico que ele mais fala. São 17 versículos. Dos 111 versículos do Sermão do Monte, 17 ele vai discorrer sobre a riqueza. E então no versículo 33 ele diz o seguinte: busquei antes o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí no versículo 34, ele termina dizendo:
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então hoje nós estamos falando não sobre as questões materiais, questões espirituais. E Jesus também. Buscai antes o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus fala reino dos céus, Marcos e Lucas falam reino de Deus, João não fala nada, não existe essa questão. Lembrando que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é citado no Novo Testamento por 98 vezes. 98 vezes. Em Mateus, Marcos e Lucas, reino dos céus. Sempre em Mateus, ele não usava a palavra reino de Deus, e Marcos e Lucas vão usar reino de Deus, o reino dos céus. E ele fala, buscar antes o reino de Deus, o reino dos céus é sua justiça. E aí você pergunta, tá, mas o que é isso, Jack? O que é buscar esse reino dos céus? E aí nós vamos para o livro Boa Nova. Capítulo 12 do livro Boa Nova, o título é Amor e Renúncia. E do meio para o final, Jesus diz o seguinte: o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. E mais à frente, ele volta a falar sobre isso. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Que bom que não é o Jack que está falando, é Jesus. Eu vou reler novamente. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Existem 3 contextos teológicos sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Nós não vamos adentrar aqui esse tópico, porque não é o tópico do nosso monólogo, apesar que vocês estão conversando aí também, então não é só um monólogo, nossa conversa. Mas eu sempre cito Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Vamos lá ver? De vez em quando eu gosto de ler, ipsis literis, como está escrito, Evangelho segundo Lucas. Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá, não é? O Jack gosta dessa passagem. Sim, eu gosto desta passagem. Vamos ver? Pronto. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, vejam que é Lucas. Então, Lucas, ele não se incomoda de usar a palavra de Deus em vão, que era uma proibição do Antigo Testamento. Visto que Lucas não era judeu, mas sim grego de nascença, então Lucas escreve: e, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse... Olhem o que Jesus vai dizer, queridos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Muitas Bíblias, em vez de dentro de vós, eles falam entre vós. Mas, e aí, muitos discursos de legitimidade de teólogos de outras denominações cristãs, porque no grego, dentro e entre é a mesma palavra. Então, o que será que Jesus falou? E aí, mas é só ler que você entende. Eis que muitos vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo acolá. Ele fala, o reino de Deus está... Se tivesse entre, ele estaria ali, estaria acolá, mas não é isso. O reino de Deus está dentro de nós. Mas o que é isso? O que é isso, Jack? Reino de Deus está dentro de mim, reino dos céus? Para de complicar e fala logo, né, homem? O reino de Deus, queridos, dentro de nós, o reino dos céus dentro de nós,
É nós termos paz de espírito. Hashtag pronto, falei. Essa é a chave. Quando você sentir dentro de você paz de espírito enquanto patrimônio da sua alma, não uma paz efêmera, uma paz momentânea, uma paz passageira, não. Patrimônio da sua alma, independente de questões financeiras, afetivas, de saúde, independente você tem, você possui a paz de espírito. Jack, eu continuo sem entender nada. O que é paz de espírito, criatura? Paz de espírito, queridos, é quando nós ouvimos a voz de Deus dentro de nós. E aí você pode dizer, tá pior do que Jesus. Ao menos Jesus falava uma parábola, ele contava uma historinha, e você fica dando enigma. Vocês sabem que na década de 80 ou 90, eu acho que tinha um desenho animado que era Caverna do Dragão, eu acho. Eu acho que era isso. Eram os meninos que se perdiam no tempo, sei lá o quê. E tinha o mestre dos magos. E houve uma época que eu dirigi uma reunião mediúnica e uma das meninas, ela falava assim, já que você parece o mestre dos magos, a gente fala uma coisa e você fica dizendo pra gente coisa por enigma, quer falar logo? Ela me chamava de mestre dos magos. Há muito tempo que eu não a vejo. Enfim. A voz de Deus dentro de mim, o que é isso? É a tua consciência, queridos. É a tua consciência. É quando você ouve a sua consciência que a voz de Deus dentro de você, a sua alma milenar falando contigo, te apontando os rumos que você deve ter na tua vida, os caminhos que você deve tomar. Cada vez que você toma o rumo certo, que nem sempre é o rumo que você quer, são coisas diferentes. Tudo posso, mas nem tudo me convém, não é? 1 Coríntios 6:12, 10:23 fala de nosso querido Paulo de Tarso. Quando você faz o que você deve fazer, quando você faz o que é correto, verdadeiro, honesto, justo, útil, você está seguindo a sua consciência, você está ouvindo a voz de Deus dentro de você. Quanto mais você adentra esse processo, mais isso vai criando raízes dentro de você e mais cada vez que você faz o que é correto, mais a sua alma se fortalece. A nossa alma, queridos, ela se fortalece, ela se alimenta de emoções. A minha alma se alimenta de emoções, a sua alma se alimenta de emoções. Mas veja que cabe a nós temos o livre-arbítrio de alimentarmos a nossa alma com as emoções que nós quisermos. Então, se eu decido, por exemplo, ver uma comédia romântica, aquilo traz um tipo de alimento para minha alma. Se eu vou ver um filme mais agitado, é um outro tipo de alimento. Se eu vejo um filme de terror, aí nem se fala, né? Muitas pessoas falam que não gostam de filmes de guerra, mas existem filmes de guerra que trazem uma lição muito grande de honra, dignidade, dever cumprido. E outros filmes trazem sangue e violência desnecessária. Então precisamos entender bem, né? Então, somos nós que alimentamos a nossa alma. Quando eu adentro em uma discussão de família, eu estou alimentando a minha alma com o que mesmo? Se eu começo a fazer uma fofoca, fazer uma maledicência, com que eu estou alimentando a minha alma mesmo? Hoje é Réveillon, né? Hoje ainda são 18h30, já, apesar, a despeito da pandemia, cada um está dando o seu jeito, né? De comemorar o Ano Novo de uma forma peculiar, diferente, mais original. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas não adentram. Claro, champanhe, é natural que as pessoas abram champanhe, bebam uma taça de champanhe, isso é uma coisa. Outra coisa é você se embebedar no Ano Novo. Como é que você vai entrar? Como é que você vai fechar um ciclo e iniciar outro? Nesse ano que está terminando, já, pessoal. Você fechou os ciclos necessários? Você se desapegou do que era para se desapegar? Você largou no meio do seu caminhar
aquilo que não precisava, que estava te pesando, ou você continua carregando? Por favor, entenda que a escolha de carregar peso desnecessário na sua vida é sua escolha e de mais ninguém. Nas 2 peregrinações que eu fiz a Santiago de Compostela, pretendo fazer uma terceira em 2022, quem sabe, se Deus e a espiritualidade nos permitir. Cada peregrino, ele leva na sua bagagem, na sua mochila, porque ele está caminhando, cada dia ele está num lugar diferente. Então, ele leva na mochila tudo o que ele precisa. Então, na mochila ele vai levar roupa para trocar, roupa de banho, remédio, tudo que você imaginar, ele leva na mochila. E é curioso que você pensando assim, fala, tranquilo, é leve. Nem sempre. Então nós vemos peregrinos que levam, e a recomendação é que não pode passar de 10% do seu peso corporal. Bem, na minha primeira peregrinação a Santiago de Compostela, em 2013, quando eu cruzei os Pirineus, você inicia a peregrinação pela França, numa cidadezinha, uma vilazinha, Saint-Jean-Pied-de-Port, e você cruza os Pirineus e você chega na Espanha, numa outra vilazinha chamada Roncesvalles. E o primeiro dia de peregrinação já é uma prova de fogo, porque você cruzar os Pirineus, ainda mais que as 2 vezes eu fiz no final do inverno, já é uma prova de fogo. Muitas pessoas, chegando em Roncesvalles, elas já desistem. Muitas pessoas torcem o pé, acontece algum problema, vê que não vai dar conta, porque realmente já o primeiro dia é muito puxado. E quando você chega no albergue em Roncesvalles, uma construção muito antiga do século XVI ou do século XIII, nem me lembro mais, mas que foi restaurado para receber os peregrinos. É interessante que quando você chega, tem uma mesa bem grande. Uma mesa bem grande e uma placa em cima em espanhol e inglês. Deixe o que você quiser. Pegue aquilo que você necessitar. E é impressionante que essa mesa ela fica repleta. Porque o peregrino, já no primeiro dia de caminhada, o peregrino ou a peregrina entende, depois de cruzar os Pirineus, que é muito difícil. Entende assim, não, essa mochila está muito pesada, o que eu posso tirar daqui? Secador de cabelo? Para que secador de cabelo? Tira. 2 pares de sandália? Para que 2 pares? Tira. 2 tênis? Para que 2 tênis? Tira. 2 calças? Não, só precisa de uma. Tira. Para que esse monte de roupa? Para que esse monte de coisa? E eles vão deixando tudo ali. O que você imaginar? O que você imaginar? O que você imaginar mesmo, os peregrinos deixam. Porque eles notam assim, eu preciso tornar a minha jornada mais leve. E é curioso porque eu fiquei surpreso com essa mesa, e ao longo do caminho vários albergues têm a mesma placa. Pega o que você precisar, deixa o que você não necessita mais. E você vai encontrando de tudo ao longo da caminhada. Coisas ínfimas as pessoas deixam. A nossa vida, queridos, de vez em quando também é bom a gente olhar a mochila da nossa vida e falar assim, vem cá, não é possível, está muito pesado. Será que não tem nada que eu possa jogar fora, que eu posso me desfazer, que eu posso me desapegar? Hoje, fechamento de ciclo planetário. O que você pode se desapegar para a sua caminhada de 2021 ser mais leve? Abre a mochila da sua vida. Houve um dia que, dessa vez foi na segunda vez, eu acho, em que eu estava fazendo a peregrinação, e foi muito interessante porque tinha 3 ou 4 peregrinos caminhando juntos, e eu vi eles parados, e eu vi um peregrino, ele pegou a mochila, ele virou ela ao contrário, começou a sacudir tudo, começou a cair tudo no chão, no meio da estrada. Eu falei assim, não é possível, tem que ter alguma coisa aqui que eu possa jogar fora. É isso, porque o peregrino ele aprende muito rapidamente. Se a tua mochila estiver pesada, pode ser que você não chegue ao final da sua jornada. Se a tua mochila estiver muito pesada, a sua jornada vai ser mais pesada do que necessitaria ser. Se a sua mochila estiver muito pesada, a chance de você se machucar é maior.
Como é que está a mochila da sua vida nesse fechamento de ciclo? O que você pode jogar fora? O que você pode desapegar? O que você pode simplesmente deixar para lá para você iniciar, a partir de amanhã, um novo ciclo planetário? Quem você quer ser em 2021? Quem você quer ser? Eu, em 2021, eu pretendo, por exemplo, materialmente falando, eu vou pintar a minha barba. Metade de abóbora, metade de verde neon. Acho que vai ficar muito bacana. O que nós pretendemos, espiritualmente falando, realizar? Eu vejo pessoas, queridos, que eles não vivem, eles arrastam a sua existência. Eles não moram em um lar, moram em um campo de batalha. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? Veja talvez então algo que te incomode em você. Como você pode fazer para minimizar essa questão? O que você pode fazer para que a sua caminhada seja mais leve? Como é que você dirige? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, o seu padrão, o seu comportamento pelo qual você dirige, muitas vezes é um reflexo de como andam as suas emoções. Como você anda dirigindo? As coisas pelas quais você se preocupa. Você se preocupando resolve? Muitas vezes, quanto mais nós nos preocupamos com uma situação, menos nós temos capacidade de vislumbrar a solução do problema. Nós precisamos iniciar 2021 de uma forma melhor. Ainda estamos em uma pandemia planetária, mas independente da pandemia, queridos, vamos acreditar em Deus. Vamos dar um passo além e vamos passar a confiar em Deus. Vamos ter mais serenidade. Quem sabe, no ano de 2021, nós não decidamos ser mais mansos, mais pacificadores. Queridos, não existe coisa melhor do que você terminar o dia, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Não existe coisa melhor do que você ver os desafios, mas com serenidade, buscar enfrentá-los. A alma, que ela é bem alimentada com as emoções corretas, ela tem força para enfrentar os desafios inerentes à vida de cada um de nós. Todos nós hoje em dia, ao menos a maioria das pessoas, elas buscam ter uma alimentação mais saudável. Todos nós hoje em dia sabemos da importância do exercício físico. Todos nós sabemos da importância do sono. Por que nós negligenciamos tanto a nossa alma? Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino dos céus no coração dos homens deve ser a preocupação primária. A preocupação primária. Todo o resto é acessório. Por um simples motivo. Quando eu trago o reino dos céus, o reino de Deus dentro de mim, eu passo a vibrar em um campo de sintonia tal que a espiritualidade maior, cada vez mais, está comigo. E quanto mais a espiritualidade maior está comigo, me influenciando na minha caminhada, mais eu me sinto seguro. É impressionante. É impressionante como às vezes coisas acontecem na minha vida e depois ou durante a espiritualidade diz, calma. E eu logo vejo. Às vezes, coisas que acontecem que eu não gostaria, não acontecem como eu gostaria, melhor dizendo, rapidamente eu entendo que a forma como ocorreu era para o meu bem. Então,
2020 foi um ano desafiador para todos nós. 2021 não vai ser muito diferente, não por causa da pandemia, queridos, porque os desafios são inerentes à nossa vida nesse mundo de provas e expiações. Mas vejam que nós temos escolhas a fazer. A maioria de nós, sim, pode realizar escolhas melhores para a sua caminhada. Eu sempre falo sobre a paz do Cristo, porque foi uma das últimas coisas que Jesus falou em vida e uma das primeiras coisas que ele falou ao surgir ressuscitado em espírito aos seus apóstolos, após a sua crucificação. João 14, 27 e João 20, 19. Essa paz, ela vale a pena de ser conquistada. Talvez você esteja num momento difícil, ou você talvez tenha dificuldades na sua existência, na sua família, no seu trabalho. Ok, mas veja, na sua família talvez existam alternativas e talvez não existam. Em relação ao seu trabalho, talvez existam alternativas e talvez não existam. Ou seja, no seu trabalho, talvez você possa buscar um outro trabalho, mas talvez você não consiga. Afinal de contas, estamos passando por um momento um pouco complexo na humanidade como um todo. Talvez você tenha alternativas em relação ao lar onde você mora e talvez você não tenha e tenha de viver ali. Mas se isso você vê que você por enquanto não tem outro caminho, aquele caminho é único, por favor entenda que aquele é o caminho que você deve percorrer. Então você deve começar a se perguntar o que eu preciso fazer para que esse meu caminhar seja mais leve? Eu lembro que ontem, na live de ontem, a Camila Valentim, mais uma ou duas pessoas fizeram esta pergunta. Comece a procurar como você pode estar mais em paz. Jack, eu me reconheço uma pessoa muito orgulhosa. Como é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu quero me tornar mais humilde, Jack, mas quando eu... Não, ou eu sou muito impetuoso, muito impetuoso. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já bati a porta, eu já xinguei. O que eu faço? Comece a fazer... Vigiar e orar. É isso. Comece a estar mais vigilante com o seu falar. Comece a estar vigilante, comece a colocar o teu cérebro, a tua mente mais vigilante. Como é que você faz isso? Coloque lembretes, todos os lugares. Na década de 70 ou da década de 80, obviamente eu não tinha nascido ainda, porque eu estou com 20 e poucos anos, mas tinha uma propaganda que dizia assim, não esqueça minha Caloi. Era uma bicicleta, né? Me disseram que tinha essa propaganda. E aí, no final do ano, próximo ao Natal, era exatamente... Na TV passava essa propaganda. Sei lá, eu não lembro como era, porque eu não estava reencarnado ainda, né? Mas eu via lá no mundo espiritual. E a propaganda, eu acho que era, sei lá, o pai entrava no carro e tinha um post-it, não esqueça da minha Caloi. Abria a geladeira, tinha uma plaquinha, não esqueça da minha Caloi. Embaixo do travesseiro tinha um cartazinho, um papelzinho, envelope, não esqueça da minha Caloi. E aí você começa a falar isso. Jack, esteja mais atento ao seu falar. Jack, não grita. Jack, não briga. Quanto mais você vai lembrando isso para sua mente, mais você vai estando vigilante ao seu comportamento, à sua conduta. O nosso planejamento estratégico espiritual, queridos, por mais incrível que possa ser, e é incrível como os seres humanos não se dão conta disso, ele pode ser o catalisador, a base, a estrutura de todo o restante. E não sou eu que digo, é o próprio Cristo. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser a preocupação primária no coração dos homens. Então, é claro que nós temos o nosso trabalho, temos todas as nossas lutas, mas nós precisamos entender que o motivo de nós estarmos vivos é nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, faça um balanço. Seja lá o que esteja passando aqui alguma coisa. Comece a pensar. Como é que foi seu ano? Você hoje é uma pessoa melhor do que você era em dezembro de 2019? Ou será que você hoje é a mesma pessoa
espiritualmente falando? Será que você é a mesma pessoa? Puxa, mas o que você evoluiu? O que você fez de bom nesse ano? Será que hoje você não consegue se reconhecer nem um pouquinho melhor do que você era no ano passado, em dezembro de 2019? Queridos, 2020 foi um ano de despertamento para a humanidade. Qual é o despertamento? A pandemia. Como assim, Jack? É o despertar da própria consciência. Estamos adentrando novos momentos planetários desde julho de 2019. A famosa data limite de Chico Xavier. Nós estamos adentrando esse campo desde meados de 2019. Este ano, então, veio com esta grande questão planetária. Fomos chamados a nos recolher e agora, 2021, adentramos ainda nessa situação. Mas pode ser leve. Pode ser leve. Mais do que isso, é para ser leve. É para ser leve. Outro dia, uma pessoa que me conheceu há muitos anos atrás, e ela me achou aqui, curiosamente. Não, ela me achou junto com Haroldo Dutra e ela foi me buscar na internet. E ela me conheceu quando eu tinha 16 para 17 anos. Ou seja, uns 5, 6 anos atrás. E ela falou assim, poxa, quando eu olho para você hoje, ela falou que ela estava vendo uma palestra de Haroldo e ela viu minha voz e ela não estava assistindo, ela estava fazendo outras coisas ouvindo. Ela falou assim, peraí, eu conheço essa voz, eu conheço esse jeito de falar. Ela foi ver, aí ela me mandou uma mensagem, você é o Jack que morava no Rio, tal e tal? Eu, sim. Ela falou, eu sou fulana, você se lembra de mim? Eu falei, puxa, desculpe, não. Aí eu rapidamente me lembrei dela. E ela falou assim, curiosamente, ela falou assim, naquela época você me passava já a mesma coisa que hoje em dia você me passa. O que é muito curioso, porque a minha história de vida, quem sabe um dia, quem sabe aos 83 anos, eu publique um livro contando a história do Jack. Porque, como eu já falei várias vezes, eu ando devagar porque eu já tive pressa e eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Vejam que tem coisas que nós trazemos conosco e tem coisas que nós podemos desenvolver. Você, por favor, entenda, acredite no que eu vou te dizer. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Entenda isso. Deus é meu pai e teu pai. Eu sou seu irmão. É literal, visto que os laços espirituais são os que nos ligam. Sendo assim, você traz dentro de você a centelha de Deus, o gene de Deus. Sendo assim, você pode se tornar a cada dia da sua vida uma pessoa melhor. Hoje, na virada do ano, é momento de tirar selfie, né? Tira selfie para postar, olhem como eu estou feliz, sei lá onde eu estou, e tá tudo bem, não tem problema nenhum não. Não tem problema, tire quantas selfies quiser e faça bumerangue fazendo o brinde, e tá tudo certo, que lindo. Só não esquece o principal. O principal da noite de Natal que nós falamos na semana passada, em breve estarei fazendo a postagem no YouTube das palestras do Natal. O que foi principal na noite de Natal, que eu falei aqui nas lives, era nós lembrarmos do motivo pelo qual nós estávamos reunidos, o nascimento
do Cristo. E hoje, qual é o motivo que nós estamos reunidos? Fechamento de ciclo. Sim, mas o que isso significa na sua vida? O que significa o fechamento de um ciclo na tua existência? Veja, você está fechando, nós estamos fechando um ciclo planetário e abrindo outro. O que isso significa? Significa, queridos, uma nova era, um novo ano, um novo movimento planetário e energético para cada um de nós. 2021, queridos, por favor, acreditem. Você que está me ouvindo, por favor, acredite em mim. 2021 pode ser o melhor ano da sua vida. Entenda que não depende da política, do afeto, das finanças, da saúde, não. Se você conseguir, ao longo de 2021, você angariar enquanto patrimônio da sua alma a paz do Cristo, pronto. Você atingiu o objetivo da tua existência. Vamos ler de novo? Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Livro Boa Nova, capítulo 12. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida, tudo mais é acessório. A edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Eu não conheço... Peraí, quantas pessoas aqui agora? 207 pessoas. Eu não conheço, queridos, a história, a vida, basicamente de nenhum de vocês. Mas eu posso lhes dizer, a despeito dos desafios de 2020 e a despeito dos desafios que 2021 trará para todos nós podemos evoluir espiritualmente em 2021. Todos nós podemos ser melhores pessoas melhores. Quando eu entendo, eu compreendo que, em vez de ter razão, eu prefiro a paz e eu silencio, eu estou angariando o reino de Deus, o reino dos céus dentro de mim. Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa errada, mas eu não julgo, eu não critico, eu vejo ali um irmão de caminhada em evolução como eu estou angariando o reino de Deus, o reino dos céus dentro de mim. Quando eu consigo me controlar os meus ímpetos mais primários, mais primitivos, seja ele em qual área for, eu estou fazendo com que o reino de Deus, o reino dos céus, se faça presente dentro de mim. Então vejam que como é que eu faço isso? É pela minha conduta exterior. É pelas minhas atitudes, pelo meu pensar, pelo meu falar, pelo meu olhar, pelo meu fazer, que eu construo dentro de mim essa edificação. Edificar o reino dos céus, o reino de Deus. É interessante que quando a gente pensa assim, a gente pensa que é algo grande, e é. Nós passamos a criar ao nosso redor uma aura de mais luz, uma luz mais branda, e nós passamos a acomodar as outras que estão ao nosso redor dentro da nossa energia. E nós conseguimos aquietar corações, quem sabe, com a nossa fala, com o nosso olhar, com os nossos gestos. E aí então, cada um de nós começa, através da conduta externa, edificar dentro de si o reino de Deus, o reino dos céus. Faça então um planejamento espiritual hoje. Quando o ano estiver se findando, faz uma prece. Peça ajuda da espiritualidade maior para que, quem sabe, você possa se conduzir de uma maneira melhor no ano e que você possa ser instrumento do Cristo, onde quer que você esteja.
Muitas pessoas, queridos, equivocadamente, eles pensam que ser espírita, ser cristão, é somente quando nós estamos no centro espírita, na igreja, na pregação do pastor, na sinagoga, no templo budista, na mesquita muçulmana, no templo hinduísta. Não. Estão equivocados. Aqui neste momento, nós não estamos sendo cristãos ou espíritas. Neste momento, queridos, nós estamos nos esclarecendo, nos consolando, nos fortalecendo para a caminhada que nos cabe. Jamais, queridos, jamais faltará o apoio e o auxílio da espiritualidade para nenhum de nós. Mas, como eu sempre digo, eles esperam que nós mostremos o quanto que nós queremos, realmente nos melhorar. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Só vou ler um pedacinho. Vamos ver, 909, uma das questões mais complexas de todo o Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. A espiritualidade vai falar sobre uma certa questão, ela vai dizer assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Eles não estão querendo com isso, queridos, dizer que nós somos preguiçosos. Não. O que eles estão querendo dizer é que, a partir do momento que nós mostrarmos que queremos melhorar, eles estarão ao nosso lado, nos auxiliando. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 24. Marcos 9, 24. Vamos lá. Marcos 9, 24. Senhor, sustenta minha pouca fé. Parafraseando. É isso. Nem sempre a nossa fé será uma fortaleza. Não. Teremos nossos momentos bons e os nossos momentos de maior fragilidade. Mas, sem dúvida, a cada nova tentativa no bem, a cada novo esforço no bem, a cada conscientização do nosso real papel nesse planeta, sem dúvida, a espiritualidade cada vez estará mais conosco. 2021 está chegando ao final, queridos. Então, claro que como não pode deixar de ser, eu deixo aqui a minha gratidão. Devido à pandemia, queridos, em abril deste ano, se eu não me engano, começamos com uma live sem pretensão alguma. Eu nem lembro sobre o que era. Depois fizemos uma outra. Depois uma outra. E hoje constituímos uma família planetária. Temos pessoas da Austrália, do Uruguai, de toda a Europa, os Estados Unidos, Flórida, Nova York, Califórnia, Boston, Brasil. Acabamos formando esse grupo de amigos. E graças a cada um de vocês, eu me tornei uma pessoa melhor. Então, eu deixo aqui publicamente meu agradecimento. Gratidão por cada live que vocês estiveram conosco, cada estudo. Gratidão por cada comentário, cada edificação, cada nova ideia. Gratidão. 2021, teremos uma live a mais e, se conseguirmos, teremos outra live a mais ainda. 2021, queridos, façamos todos nós a proposta de estarmos juntos, permanecermos unidos, um ajudando ao outro, nessa caminhada evolutiva. Haverá dias que nós não estaremos muito bem, mas o Cristo
Ele reina acima de nós. O Cristo, ele precisa ser o sustentáculo de todos nós. 57 minutos de live, queridos. Estamos chegando ao final. Eu peço perdão, eu não li nenhum comentário, porque eu estou olhando para mim. Se eu olho para os comentários, aí a própria conexão que existe aqui de mim com os amigos espirituais pode ser perdida. Então, não sei dos comentários, mas espero que vocês tenham congratulado-se uns aos outros pelo fechamento desse ciclo. Que possamos fechar esse ciclo e possamos iniciar então um ciclo de vida 2021 com mais leveza, com mais serenidade, com mais fé. O auxílio da espiritualidade maior, queridos, não deixará de nos faltar. – 2021 trará ainda alguns desafios, mas muitas esperanças. Muitas esperanças. Confia, aguarda, faz a sua parte. Tenha esperança. Na vida de todos nós, temos certeza absoluta. Um novo tempo se inicia. Não somente porque todas as correntes espiritualistas dizem, mas porque, sem dúvida, o governador do nosso planeta, Jesus, ele assim o deseja. Queridos, vamos então fazer a nossa prece, esperando que na virada do ano possamos igualmente agradecer a Jesus pelo ano que se finda e pelo ano que se inicia, rogando forças, serenidade e fé para o novo ano. Jesus, querido amigo, gratidão. Gratidão por esse ano, Senhor, que trouxe a todos nós tantos desafios. Há muitas lutas, há outros dores, há outros sofrimentos. Ainda assim, te agradecemos. Nós, Senhor, somos aquele filho pródigo da tua parábola. E hoje estamos retornando à casa do Pai. Estivemos perdidos pelo mundo, Senhor. Gastamos a nossa herança, dissipamos nossas energias e hoje, entendendo o caminho correto a trilhar, retornamos à casa paterna. E já conseguimos te ver, Senhor, no final dessa estrada, de braços abertos, um sorriso acolhedor e um olhar amoroso nos aguardando. E quem sabe, dizendo, como disseste, há tantos anos, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Filhos bem-amados, alguns desafios ainda à frente, mas nada que não possa ser superado com a fé e a perseverança no bem. Muitas vidas já vivemos nas dissipações do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E agora, como muito bem dito, filhos pródigos, todos retornamos à casa do Pai. Nas dores acerbas da humanidade, rogamos vosso auxílio para ser instrumentos do próprio Cristo de Deus, para levar paz, consolo para os desafortunados. Está na hora, filhos, de darmos um basta em tantas dores que se fazem presentes. Rogamos e aguardamos o amparo, o auxílio de cada um naqueles menos afortunados do que vós, que neste momento aqui estão, sendo conscientizados do momento sério e grave pelo qual passa o planeta. Rogamos que o Cristo possa se fazer presente na vida de cada um. Sejamos todos, queridos, baluartes de luz, de paz e de amor. Guardem as palavras deste amigo de todas as horas. E aqui então agradecemos pelas palavras breves e nos despedimos, emanando a cada um neste momento, filhos, aproveitando a oportunidade que nos é concedida, a paz, não somente no coração de cada um, mas no lar de cada um. Não se esqueçam, filhos, nós aqui deste lado estamos realizando a parte que nos compete, mas rogamos a cada um que faça a parte que cabe. Que seja um ano de paz e de muitas construções no bem. Despeço-me, agradecido. Feliz Ano Novo, queridos. Nos vemos na terça-feira no nosso culto do Evangelho do Lar. Que a paz do Cristo esteja em cada um de nós. Muita paz.